Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, vamos meditar hoje na palavra do Senhor aqui com a irmã Tayla, na epístola de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que nos diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, aleluia, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém, amados? Amados, que palavra gloriosa, não é mesmo? Essa palavra, amados, não está falando de ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi quem riscou, quem pagou a nossa cédula de dívida que estava contra nós, amados, desde o dia em que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. A nossa humanidade, a nossa herança era apenas de dívida, porque Deus nos criou para sermos santos e incorruptíveis. Mas a partir do momento que desobedecemos a Deus lá no Jardim do Éden, toda a semente, toda a humanidade já estava condenada por causa do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. As pessoas falam, o pecado foi comer do fruto? Não. O pecado foi a desobediência. Poderia ter sido qualquer outra ordenança que o Senhor Deus nos desse, mas nós deveríamos ter obedecido. E eu digo nós porque somos descendentes do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. E Deus os colocou lá no Jardim do Éden, onde eles pudessem estar todos os dias presencialmente com o nosso Deus. Mas a partir daquele momento, amados, que eles pecaram, que desobedeceram, eles perderam o direito de morar no paraíso e o direito à vida eterna. Por isso que os nossos dias são breves. Por isso que nós não podemos ver a Deus. Moisés quis ver a Deus e Deus falou assim, não, Moisés, você não vai poder ver a mim porque o seu corpo não vai suportar, você vai morrer, Moisés. Mas eu vou passar e você vai ver a minha glória, mas fica ali espiando pela fenda da rocha, para você não morrer, Moisés. Oh, glória a Deus e aleluia. Mas eu falo uma coisa para você, amados. Mesmo depois que Deus enviou o dilúvio, que Deus chamou a Noé para fazer a arca e falou, olha Noé, eu vou fazer uma descendência de você, mas a humanidade continuou se corrompendo, continuou pecando, e Deus falou, olha, não adianta mais eu acabar com a humanidade e começar de novo. Eu vou ter que fazer algo para que acabe com este problema de uma vez por todas, porque eu criei o homem à minha imagem e semelhança. E eu não criei para que ele morresse, para que ele pecasse, para que ele vivesse essa vida pecaminosa. Mas eu quero que ele viva e que ele tenha a vida eterna, mas porém o pecado dele o separa de mim. E agora, como é que eu vou fazer? E naquela época, amados, na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, na época de Moisés, para que as pessoas pudessem ter um pouquinho da presença de Deus, era necessário fazer sacrifícios de animais. Era necessário que estivesse ali um altar, que este animal fosse sacrificado, fosse queimado, e este cheiro subisse às narinas de Deus, para que Deus perdoasse ali os pecados daquelas pessoas. Mas, amados, não haveriam animais suficientes na terra para que todos os pecados fossem perdoados através deste sacrifício deste animal, que tinha que ser um cordeiro ou uma pombinha, né, dependendo da, como é que eu posso dizer, do nível, né, que a pessoa tivesse de dinheiro, do nível social, dependendo se a pessoa tivesse condições financeiras, não é? Então podia ser um cordeiro ou uma pombinha, mas o interessante, amados, é que tinha que ser sem defeito, sem nenhum defeito. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, amados, o nosso Deus,
o nosso autor e consumador da nossa fé, enviou o seu único filho, amado, em quem ele tem se comprazido, ou seja, em quem Deus tem prazer, para vir a esta terra. E para ser ele o sacrifício que de uma vez por todas acabasse com todo esse sofrimento e acabasse com todos esses pecados, e limpasse de nós esses pecados e acabasse com essa separação que havia entre o homem e Deus. E o nosso Senhor Jesus, que é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, ele foi enviado como ovelha muda ao matadouro, e a si mesmo se entregou e recebeu sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades, e ele levou sobre ele, aleluia, e ele recebeu nele, amados, o castigo que era para nós recebermos. Ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi humilhado, e ele foi colocado numa cruz, que era uma morte muito humilhante, porque antes dos romanos virem e conquistar a Israel, não existia essa morte de cruz. Era uma invenção dos romanos, dos gentios. E o nosso Senhor Jesus foi morto ali naquela cruz. E ele morreu, amados, pedindo perdão por nós. Ele falou assim: papai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluias! Oh, glória a Deus! Ele foi mudo, mas quando ele chegou lá, ele não tinha palavras para reclamar, mas ele só tinha palavras de perdão para nós. Mas, amados, ele ficou ali fiel até o fim, por mim e por você. E ele, naquele momento, ele falou assim, ó: Pai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito, Pai. E sabe por que ele falou, Pai, está consumado? Porque ele falou, Pai, eu fiz o sacrifício que era necessário para que toda a humanidade, para que toda a criação fosse salva, papai. E lá em Apocalipse 1,18 vai nos dizer: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe, amados, antes do Senhor Jesus morrer e ressuscitar naquela cruz, aleluias, todos estavam condenados a descer. Mesmo os bons e os maus, eles desciam até as profundezas da terra, eles não subiam para o céu. Apenas havia uma separação, no abismo, mas todos desciam. E quando o Senhor Jesus morreu, entregou a sua vida, derramou até a sua última gota de sangue, amados, sim, ele pagou o nosso resgate com todo o seu sangue, não com prata, não com ouro, não com os vestes reais, mas com todo o seu sangue, porque quando aquele soldado enfiou a lança ali no seu lado, não saiu mais sangue, apenas vinagre, porque ele já tinha derramado todo o seu sangue para pagar a nossa dívida, essa dívida aqui que nós lemos, a cédula de dívida que era contra nós. E ele atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Ele falou, olha, aqui está pago. E ele desceu as profundezas e tomou a chave da morte e do inferno. E falou, agora, Satanás, você não pode mais contra a minha igreja, contra os meus escolhidos, contra a humanidade, contra a criação do meu Pai. Porque eu tomei a chave da morte e do inferno. E esta é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E o Senhor Jesus fez este sacrifício por mim e por você. E ele expulsou o príncipe deste mundo, a Satanás, onde todos nós estávamos condenados. Mas a partir daquele grande dia, igreja do Senhor, amado e amada, que está me ouvindo, nós temos direito à vida eterna. Porque nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E nós cremos que o sacrifício que ele fez ali na cruz não foi em vão, mas foi único e de uma vez por todas. E foi consumado. Ele pagou o nosso resgate. Ele pagou a minha dívida e a sua, amados, para que nós possamos viver agora em novidade de vida. Para que, amados, nós o aceitemos e honramos o seu santo nome e nos batizamos. E morremos com ele no batismo e ressuscitamos com ele. Porque quando nos batizamos nas águas,
O batismo é para a remissão dos pecados. Aquele velho homem morre, aquela velha mulher morre, e quando nós emergimos, nós ressuscitamos com ele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por que você quer viver essa vida de tristeza, de derrota, alimentos imundos que o mundo te oferece? Aparentemente, são coisas boas. Mas quando você se alimenta deles, não te acrescenta, mas apenas te subtrai. Te traz doenças, te traz tristeza, te traz culpa, não te sacia. Você continua vazio por dentro. Sabe por quê? Porque só quem pode te preencher é o amor de Jesus Cristo. Só quem pode te dar paz é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo dá a paz e ele atira ao mesmo tempo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, amados, ele tem o de melhor para você. Ele fala: vinde às águas, vinde, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. Aleluia, porque é de graça, amados, é a graça do nosso Senhor Jesus. Nós somos salvos não porque nós merecemos, porque lembra que eu falei que nós somos todos culpados, desde Adão? Mas o Senhor Jesus nos salvou pela graça, ou seja, favor imerecido. Nós não merecemos, nós o crucificamos naquela cruz. Mas mesmo assim ele orou por nós ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ele deixou as Santas Escrituras para nos ensinar, amados. E a partir do momento que você lê a palavra, que você recebe a pregação do Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que é poder de Deus, você não pode mais dizer que não sabe o que faz. Porque o Senhor Jesus está te alertando. Meu filho, estou errado. Faça o certo. Mas como que eu vou saber o que é o certo? Leia a minha palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor. Se você tem dúvidas, procure uma igreja evangélica, procure um servo, uma serva do Senhor que vai te ensinar a Bíblia, mas vá acompanhando. Porque o que sair ali fora, amados, não é do Senhor, seja anátema. O próprio Paulo falou: se alguém pregar um evangelho diferente desse, que seja anátema, ou seja, é maldito, é errado, é pecado. Não aceite, porque não procede de Deus. Amém? Então, amados, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E você, amado irmão, amada irmã, que ainda não aceitou a este Senhor Jesus, que morreu na cruz por você, que pagou a sua dívida e expôs publicamente os principados e as potestades e os despojou, ou seja, ele tomou tudo que eles achavam que tinham de volta para ele. E ele quer te salvar. Aceite ele hoje, amados. Não deixe o sacrifício de Cristo ser em vão. Não tenha dúvida da sua salvação. Muitos falam: eu faço o que eu posso. Só quem sabe se eu serei salvo é Deus. Não diga assim. Não jogue o sacrifício de Jesus em vão. Não jogue o sacrifício de Jesus para fora. Porque o sacrifício dele é real. Foi real e é real. E ele te garante, sim, a vida eterna. Então tome posse. Senhor Jesus, ore comigo nesta hora. Eu ouvi a tua palavra de salvação e eu decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna, Senhor. E nunca deixe, Senhor, que eu venha ter dúvida da minha salvação, mas que eu venha de glória em glória, de vitória em vitória, dia após dia, Senhor, te servir. Segura forte nas minhas mãos para que eu não venha cair e nunca, Senhor, jamais venha voltar para trás. E salva a minha família. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de passar lá no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar. Me ajude a levar as boas novas de salvação. Parece sufocado, guarda mágoas em teu coração. Alguma coisa está acontecendo
Conta agora pra Jesus que sempre ao teu lado está. Enquanto as pessoas te desprezam e muitos embaraços não conseguem entender, porque em troca de felicidade você vive sempre em solidão. Às vezes em teu quarto você chora em soluços, murmura em silêncio, o coração já não aguenta mais. Ele é o resgate da alegria que você perdeu. Ele é o resgate da paz que o mundo não lhe deu. Ele é o resgate do amanhecer que se apagou. Ele é o resgate da confiança que faltou. Com a própria vida o resgate um dia Jesus comprou. O preço do resgate com seu sangue ele pagou. O teu passado não importa, pois ele anulou. E o valor da tua vida lá na cruz por amor Jesus resgatou. Ele é o resgate da alegria que você perdeu. Ele é o resgate da paz que o mundo não lhe deu. Ele é o resgate do amanhecer que se apagou. Ele é o resgate da confiança que faltou. Com a própria vida o resgate um dia Jesus comprou. O preço do resgate com seu sangue ele pagou. O teu passado não importa, pois ele anulou. E o valor da tua vida lá na cruz por amor Jesus resgatou. Na escalada da noite já não tem mais o drama daquela solidão. No teu olhar já vem